Agora é hora da gente orar ao Senhor e da gente rogar do Senhor que nos conduza nessa noite de encontro. A todos que estão presentes, as nossas boas-vindas e o nosso desejo de que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite também. Eu quero pedir ao nosso irmão Paulo Henrique Neto que ore ao Senhor nesse instante. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai querido, mais uma vez estamos diante do Senhor numa atitude de gratidão, porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas, o Senhor tem nos dado bênçãos, o Senhor tem tratado sobre tudo e principalmente agora no início desse ano letivo, da qual nos fazemos presente diante do Senhor para a honra e glória do Teu nome, vai interagindo aqui nesse momento com os colegas, aqueles que chegam no primeiro ano, os do segundo, terceiro, quarto, e nós que estamos no quinto, juntamente com a direção do seminário e os professores. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua boa mão que tem conduzido e nos conduzirá nesse ano e no ano subsequente daqueles que continuam. Pai, nós somos gratos ao Senhor, pedimos a Ti, Pai, que o Teu Santo Espírito trabalhe em cada coração, avivando, trazendo sobre nós essa alegria e esse desejo cada vez mais de absorver todo o ensino, tudo aquilo que é proveniente da Tua boa mão, do Teu agir sobre as nossas vidas, que o Senhor possa, Pai, cada vez mais iluminar-nos com o Seu Santo Espírito, para que todo o Teu ensino e a Tua verdade seja sempre motivos para nós vivermos e buscarmos e crescermos na grandeza do Teu nome. Muito obrigado por tudo, abençoe os atos dessa aula de hoje, que tudo seja para o louvor do Senhor. Nós oramos gratos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Nós vamos nessa hora, eu vou pedir que nós fechemos o áudio, né, para que garanta melhor a transmissão, e nós vamos nessa hora receber com alegria nosso irmão reverendo João Batista Borges. Reverendo João Batista, como já disse, é pastor da Igreja Presbiteriana de Madureira, presidente do Presbitério de Madureira também, reverendo? Secretário executivo. Secretário executivo do Presbitério de Madureira e professor em nossa casa já há idos anos, desde os anos 2000, desde o início dos anos 2000, e como um decano em nossa casa é também o nosso coordenador de teologia pastoral. E agora vai trazer a palavra para todos nós. Reverendo. Boa noite a todos os irmãos, boa noite na pessoa do reverendo Homer, nosso diretor. Eu saúdo toda a direção do nosso seminário, na pessoa do capelão também saúdo a todos os demais irmãos e professores. E na pessoa de todos os representantes de turma aí, eu saúdo todos os alunos do nosso seminário. Seminário que nos dá uma grande satisfação em servir já por quase 22 anos, não é? Serão completados 22 anos agora em 2022. E eu digo a vocês que é um prazer, uma alegria imensos em servir ao Senhor na docência do seminário. Não é? Como o nosso capelão nos pediu que trouxéssemos uma palavra relativa ao nosso departamento, eu creio que todos vocês têm acesso à nossa grade curricular e lá tem todas as disciplinas que compõem o departamento de teologia pastoral. Evidentemente que eu não preciso mencionar todas elas aqui, mas apenas mostrar que essas disciplinas elas fazem parte daquilo que eu chamo de teologia prática, porque a teologia pastoral nada mais é do que uma outra maneira, uma outra forma de falar
da teologia prática. E o que é a teologia prática? Aquela que, efetivamente, no dia a dia da igreja, você precisará exercer. Eu trato a teologia pastoral como é a língua portuguesa para nós no dia a dia. A gente precisa se expressar oralmente ou por escrito. Então, a língua portuguesa é aquela que nos permite estudar enquanto falamos. Ao falarmos, nós já estamos estudando a língua portuguesa. A teologia pastoral é mais ou menos assim. A teologia pastoral é aquela que, se você um dia disse, eu quero ser pastor, e você está convencido disso por aquilo que a gente aprende lá em vocação e espiritualidade, a antiga hiperetologia, na época eu lecionava essa disciplina, ela se chamava hiperetologia, eu quase que tinha um nó na língua para falar o nome da disciplina. Ela mudou de nome, mudou agora para vocação e espiritualidade. Então, a gente aprende lá que a gente tem o chamado interno, tem o chamado externo, e esse chamado interno a gente pode pensar de duas maneiras, aquele que está dentro do nosso coração e aquele que está dentro da igreja, quer dizer, o chamado que vem da igreja para nós, a gente também olha esse chamado como interno e aquele que está dentro do nosso coração. E o externo de todas as pessoas que estão fora da igreja. E deixa eu contar uma historinha para vocês. Meu caro Adelina, você me deu 15 minutos, né? Tá bom, eu vou cumprir os 15 minutos, mas vou redigir um voto de protesto no final, porque eu teria mais coisa para dizer. Fique à vontade, reverendo. Quando eu fazia faculdade de Química, foi a minha primeira faculdade, eu ficava muito triste em ouvir as seguintes palavras dos meus colegas. Rapaz, você não dá para esse negócio, não. Você tem que ser pastor, você fala bem, não sei o quê. Tanto é que eu fui o orador da minha turma de Química, fui o orador da minha turma de Teologia também. Enfim, oratória eu tenho exercido desde os tempos da Química. Mas aquela palavra deles, que me vinham assim como sendo um desprestígio para eu fazer Química, na verdade, estavam me empurrando para o Ministério Pastoral. Terminei o curso de Química no dia 16 de janeiro de 86, no dia 18 de janeiro daquele mesmo ano, 2 dias depois, eu já estava me apresentando ao presbitério para candidato ao Ministério Pastoral. Então, a teologia pastoral é aquela que é a prática, é do seu dia a dia. Você quer ser pastor mesmo? Então, você precisa conhecer essas disciplinas, se esmerar nessas disciplinas. Reverendo, eu só tenho que me ter as disciplinas do Departamento de Teologia Pastoral, não preciso saber exegese, não preciso saber teologia histórica, não preciso saber teologia sistemática, nada disso, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo agora é que essas outras teologias, elas fazem um papel de meio, elas são instrumentos para que você, na prática do trabalho pastoral, você se sirva de todas essas ferramentas. Não é? Você pega lá o machado da teologia sistemática, você pega a foice, estou pensando no homem do campo, né? Você pega a foice lá da exegese, enfim, você usa todas as ferramentas, todos os instrumentos que estão à sua mão para ser um bom pastor, porque é necessário que nós tenhamos um bom conhecimento. Eu fiquei pensando assim, eu devo fazer uma pregação? Não devo. Devo fazer uma meditação bíblica em 15 minutos? Né? Aí eu pensei naquela palavra de Jeremias 3,15, que diz assim, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Esse texto, eu dele me servi no dia 6 de dezembro de 1991, muitos aí talvez nem eram nascidos nessa data, para apresentar o meu sermão de prova para licenciatura perante o presbitério de Madureira. E ali, indo ao encontro do que o próprio texto diz, eu argumentei que o pastor ideal, que foi o tema que eu dei ao sermão, é aquele que
é segundo o coração de Deus, então, para ser ideal, você tem que ser. Para ser ideal, você tem que ser. E esse ser é o quê? Segundo o coração de Deus. E para ser ideal, você tem que fazer duas coisas, né, no apacentar das ovelhas. Apacentá-las com conhecimento e apacentá-las com inteligência. Nesse conhecimento, aconselha-se a você a usar aquilo que Calbart disse. Calbart disse o seguinte: você, para usar bem aí as ferramentas teológicas, né, e a Bíblia, você tem que levar a Bíblia, a palavra de Deus, em uma das mãos e o jornal do dia, não disse o jornal o dia, eu disse o jornal do dia na outra mão, para que você possa ter a realidade, a atualidade, e essa atualidade interpretada à luz das Escrituras Sagradas. Então, o bom pastor é aquele que pastoreia as suas ovelhas com conhecimento. E a inteligência? Irmãos, essa questão da inteligência dita ali pelo profeta, que nós devemos aplicar no ministério pastoral, irmãos, há diversas situações no dia a dia da igreja, na parte administrativa, na parte de aconselhamento, na parte de visitação, que você precisa usar a sua sabedoria, a sua inteligência a serviço do reino de Deus. Eu sempre digo lá em aconselhamento, olha, você que é um ser humano do sexo masculino, você não deve ficar em portas fechadas aconselhando seres humanos do sexo feminino. Isso aí é aquela coisa que pode ser a aparência do mal, e a aparência do mal deve ser evitada. Então, essa inteligência você vai usar de variada forma para que o seu ministério seja um ministério cada dia mais profícuo, um ministério cada dia mais abençoado e abençoador. E eu vou deixar aí como uma palavra derradeira a seguinte, meu caro reverendo Adelindo, meu querido capelão. Eu sei que sobre nós, pastores, é colocada uma carga muito grande, às vezes, carga essa que nós mesmos nos colocamos, né? Porque nós talvez venhamos a trazer sobre os nossos ombros expectativas que a igreja não deveria ter determinadas expectativas sobre nós, mas nós trazemos essas responsabilidades sobre nós. Deixa eu me fazer entender. Às vezes, nós passamos a ideia de super-homens, de homens que não têm dor de cabeça, de homens que não têm problemas familiares, de homens que não se cansam. Nós passamos para a igreja essa mentalidade, essa ideia. Erramos. Mas eu acho também que, se por um lado nós não devemos trazer sobre nós esse peso enorme de parecermos ser mais do que na verdade somos, eu acho também que o pastor não pode ficar de mimimi. Me perdoe se você é aquele que, por um motivo que você acha que é importante, não vou à igreja hoje não, porque o meu time não está ganhando, o meu time perdeu. Eu não vou hoje à igreja porque eu tenho um problema, eu tô com dor de cabeça. Quantos sermões eu já preguei com dor de cabeça e tudo mais. Enfim, eu entendo que o pastor também é aquele que se supera, vence várias adversidades para ele poder ser mais bem utilizado nas lides do Evangelho, na pregação do Evangelho, na condução do povo de Deus. E aquele que a toda hora está de escusas, está de desculpas, eu lanço isso na conta do chamado mimimi. Eu acho que o pastor não pode ter esse mimimi. Tá bom? Então, o que eu disse aqui? Vou recordar, vou usar aqui o método da recordação do que eu disse. Primeiro, eu disse que há várias disciplinas que integram o departamento de teologia pastoral. E é claro que eu tenho que puxar a brasa para a minha sardinha, eu vou dizer que essas disciplinas aqui você tem que saber, Conta aí, pega a sua grade, vê quantas disciplinas você precisa saber para você exercer um ministério pastoral
de uma forma agradável a ti mesmo e ao próprio Deus. Falei também do texto bíblico, aquele que Jeremias diz que nós devemos pastorear, ser pastores segundo o coração de Deus, pastorearmos com conhecimento e com inteligência, e termino falando que esse pastor deve se superar para não ter uma conduta de estar sempre fugindo às suas responsabilidades. Eu desejo que cada aluno deste nosso seminário, os que ingressam neste ano, os que estão terminando o quinto ano, né, que neste ano estão no quinto ano, atenção, monografia, hein? Dia 1º agora de fevereiro, já foram iniciadas as orientações oficialmente. Tem um cronograma que daqui a pouco nós vamos lembrar, um cronograma para vocês cumprirem até julho, agosto de 2022. Então, fiquem atentos aí, os do quinto ano, para a sua monografia. Que Deus abençoe a todos, que Deus continue nos dando essa graça, essa alegria de exercer o ministério pastoral, de modo a fazer com que outras pessoas queiram ser pastores, porque nós precisamos mesmo de pastores que pastoreiem com conhecimento e com inteligência. Que Deus a todos nós abençoe e guarde. Amém. Eu estou aqui. Se quiser fazer alguma pergunta, não sei se pode, não sei se não pode. O capelão é quem manda, ele quem vai dizer se pode ou se não pode. Eu estou à disposição dos irmãos. Então, reverendo, nós vamos trabalhar com a oportunidade das perguntas, sim. Eu vou fazer uma primeira pergunta, e se algum colega, independente de ano, tá? De qualquer turma, quiser apresentar uma pergunta, só joga no chat o desejo de perguntar, e a gente vai abrindo a oportunidade. Tá? Reverendo, o senhor traz o conteúdo da teologia pastoral, é a área que o senhor coordena, é a teologia pastoral. Há uma visão, e eu me lembro de Gary Collins chegando ao Brasil nos anos 90, e final de anos 90, e trazendo para cá o Alcance, que era uma associação de formação de conselheiros evangélicos. E ele sustentava que o aconselhamento seria a ferramenta do século XXI para a evangelização, para o alcance em Cristo. E ele sustentava isso dizendo que as pessoas estavam lá no início dos anos 2000 vivendo uma realidade de uma pressão emocional muito grande, o estresse estava muito presente na realidade emocional. Estamos aí na primeira quinta parte dos anos do século XXI, né? Estamos ainda no 2022 agora, chegando a 1/4 do século XXI, e a gente vê o mundo atingido por uma pandemia, a gente vê a realidade do luto muito presente nesse contexto da pandemia. O senhor pensa que a afirmativa de Gary Collins com relação ao aconselhamento como a chave para a igreja exercer uma evangelização no mundo é real para os nossos dias? E o que o senhor pensa também que a igreja tem como desafio diante de uma realidade como essa em que a pandemia traz tantos impactos emocionais sobre as pessoas? Muito bem, reverendo Adelino. Eu vou responder o Gary Collins com uma resposta vinda de um outro conselheiro, Jay Adams, que é aquele do aconselhamento noutético, aquele do aconselhamento diretivo, aquele do aconselhamento que, na verdade, até se opõe, em determinados momentos, ao aconselhamento secular, né, chamado secular. O Jay Adams vai dizer lá no livro Conselheiro Capaz que o aconselhamento, quando ele é proferido aos inconversos, àqueles que não são convertidos,
esse aconselhamento deve ser evangelístico. Esse aconselhamento é aquele que, no primeiro momento, ele tenta trazer essa pessoa para Cristo. Ele tenta mostrar que Cristo é a nossa referência para superarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades e tudo. E depois que essa pessoa ela tiver vindo a Cristo, ela é conduzida a solucionar o seu problema já tendo Cristo como referência. Então, como eu sou aí um adepto do Jay Adams e também gosto muito do Gary Collins. Aliás, o Gary Collins, eu tive a oportunidade de estar com ele quando ele esteve aqui na Igreja do Rio. Eu só não me lembro a data exata, mas já foi depois que eu tinha começado a lecionar lá no seminário. Tive o prazer de estar com ele. Inclusive, ele faz a seguinte situação, ele coloca a seguinte situação para o ser humano. O ser humano equilibrado é aquele que estaria num ponto que ele chama de ponto zero. O ser humano que está, como diz lá no interior, na banda de baixo do caminho, está numa linha -1, -2, -3, até o -10. Ele coloca do -10 até o +10. E o aconselhamento, ela tenta trazer o camarada do -10, ou dos pontos negativos da vida dele, até o ponto de equilíbrio, do ponto zero. E daí ele começa a caminhar para o ponto 1, ponto 2, ponto 3, até o ponto 10. Mas aí já é um trabalho dos chamados coaching, os conselheiros que tomam alguém pelo braço e ajudam essas pessoas a galgar patamares mais elevados na vida, né? Então, eu achei interessante essa ideia dele, porque a igreja... Gary Collins. O Gary Collins entende que a igreja trabalha pessoas que estão na banda de baixo do caminho. -1, -2, -3, as pessoas que estão vivendo problemas, situações difíceis na família, que perderam o emprego e tudo mais. E são essas pessoas que a igreja evangeliza. E quando essas pessoas vêm para a igreja, elas pensam que a igreja vai solucionar todos os problemas delas. E aí elas se enganam, porque outros problemas se acumulam, outros problemas surgem, e algumas delas até se decepcionam. Poxa, eu pensei que a igreja que resolveu aquele meu problema que eu tinha lá com situação conjugal, situação de emprego, a igreja me ajudou a resolver aquilo, eu pensei que a igreja ia ajudar a resolver todos os problemas. Enfim, respondendo a sua pergunta, sim, o aconselhamento ele sempre será uma ferramenta para trazer a pessoa a este equilíbrio, mas este equilíbrio certamente vai acontecer quando essa pessoa reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. Porque ali é a chave mestre, ou a chave mestra, né, para que ela possa desembaraçar praticamente os problemas que ela vier a ter na vida, sempre olhando a vida a partir do que Cristo fez na cruz do Calvário, que é para a nossa redenção. Eu não sei se eu fui muito complicado na resposta, mas eu entendo que sim, o aconselhamento ele pode oferecer esse caminho para ajudar as pessoas a receberem Cristo como Senhor e Salvador. Ok, obrigado, reverendo. O Lucas Vargas pediu para ter a oportunidade para fazer pergunta. Lucas, abre o seu áudio e traga a sua pergunta. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Reverendo João, sempre um prazer ouvir o senhor. Obrigado. E pensando no que o senhor falou, um dos pontos da sua fala, eu queria perguntar como que nós, que seremos aí futuros pastores, podemos lidar com essa dualidade de, por um lado, a impossibilidade de nós sermos super-homens, de sermos perfeitos, a impossibilidade disso, e, por outro lado, uma demanda, pelo menos uma demanda percebida, de que nós sejamos perfeitos e sejamos super-homens. Porque, pelo menos a impressão que eu tenho, não sei se é dos colegas também, mas de que se você está numa igreja e demonstra uma fragilidade ou abre uma fraqueza, você vai ser escorraçado e provavelmente você não vai ficar naquela igreja mais. Então, como que a gente pode lidar com isso? No final das contas, a pergunta é: como que a gente pode demonstrar fraqueza
sem ser julgado por isso, enfim, algo nesse sentido. Deus abençoe, obrigado. Obrigado, Lucas Vargas. Lucas Vargas, eu estou tentando preparar um sermão. Vocês não vão furtar o meu título, não. Eu vou dizer o meu título, sermão que eu estou preparando aqui no ar. Veja, se alguém sair pregando sermão, aí eu vou dizer que furtou o meu direito autoral, eu vou processar você, hein? É o seguinte, qual lado de Deus você quer? Esse é o sermão que eu estou preparando já faz algum tempo. Eu estou trazendo argumentos para esse sermão. Olha só, meu irmão. Há aquelas pessoas diante das quais a gente pode se colocar frágeizinhos, né? Nós podemos nos colocar frágeizinhos, porque são pessoas que nos veem por dentro. Eu acho que todo pastor ele precisa dessa rede de pessoas diante das quais ele possa se permitir um dos seus vários lados. Eu não estou querendo dizer que o pastor é aquela pessoa de várias faces, mas você há de convir que em determinados locais dos nossos relacionamentos, sejam eles o trabalho, a igreja, a família, nós oferecemos mais uma das nossas faces do que a outra. Se não vejamos, né? Diante da minha família, de vez em quando, me vê, eu estou morto de fome. Exemplo, né? Eu estou morto de fome. Eu estou passando mal, eu estou com dor de cabeça. Minha família me vê falando assim. A igreja não me vê falando assim. Então, a minha família vê um lado meu que a igreja não vê. Mas a igreja não vê até pelo tempo que eu estou com a igreja e pelo tempo que eu estou com a minha família. A nossa relação com a igreja não é full time como é o relacionamento com a nossa família. O que eu quero dizer com isso, meu caríssimo Lucas Vargas? Eu troco seu nome para Carlos Vargas, acho que é uma homenagem ao nosso grande amigo pastor Carlos Vargas, de quem eu gosto muito, e como gosto de você também, mas às vezes eu troco o seu nome. Desculpa, Lucas. A nossa igreja, talvez ela não veja, não tenha oportunidade de nos ver em todas as nossas faces. Em algumas vezes, em sermões, eu falei assim para a igreja: olha, vocês não me queiram ver irritado. Eu irritado, eu sou uma das piores pessoas do planeta. Eu falei isso em sermão para a igreja, para as igrejas que pastoreei. Estou no terceiro pastorado, né? na terceira igreja do meu pastorado. Então, quer dizer, a igreja teve muito poucas oportunidades de me ver irritado. Talvez o conselho me conheça melhor nessa outra face do que a igreja em si, a congregação, não é? Outro exemplo que eu quero dar, quando eu vou fazer visitas, normalmente eu vou fazer visitas porque é um trabalho de que eu gosto demais, normalmente eu vou mostrar aquele meu lado afável, aquele meu lado brincalhão, aquele meu lado de histórias, que eu sempre tenho muitas histórias para contar, não é? Conselhos para dar. Ou seja, Lucas, não que eu me preocupe em ser 10 pessoas numa só, é que, naturalmente, eu vou mostrar para as pessoas um dos meus lados e talvez não mostre o outro, porque aquela pessoa diante da qual eu estou é aquele meu lado de que ela precisa. Só para terminar essa minha fala e dar um exemplo, aquela sunamita cujo filho estava morto em cima lá da cama do profeta, ela, quando chegou perto do seminarista da época, do Geazi, auxiliar do profeta, e o profeta perguntou: vai tudo bem com a senhora? Com o seu marido? Com o menino? O menino estava morto. O que ela respondeu, Lucas Vargas? Vai tudo bem. Quando chegou diante do profeta, ela falou assim: eu não falei para o senhor para não me enganar, que eu não queria mais filho. Ou seja, diante daquela pessoa, a face dela era vai tudo muito bem na casa do meu pai.
É isso. A minha relação contigo me dá o direito de tão somente dizer isso para você. Agora, diante do profeta, um homem de Deus que prometera a ela um filho, e efetivamente ela veio a ter esse filho, na verdade, ela cobrava dele, e agora o meu filho está morto lá. E o profeta foi lá, e Deus interveio, e o problema foi resolvido. Resumindo, Lucas, é só você ser o que você é. Ser o que você é. Diante daqueles a quem são da sua família, você vai ser o mais natural possível, mostrar a sua fragilidade, mostrar as suas fraquezas, as suas manias. Diante da igreja, haja naturalmente também, mas lá, até pela questão da oportunidade, pelo tempo, talvez você não mostre algumas das suas características, sejam elas virtudes ou defeitos, simplesmente pela questão da oportunidade. Então, penso eu que assim você estará agindo naturalmente, entendendo o ambiente, entendendo como você deve se portar e sendo útil àquela pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu penso que é assim, seja natural, seja o Lucas Vargas e toca a vida para frente. Reverendo, o senhor me permite uma parte? Sim, claro. Essa naturalidade que você falou, eu acredito que precisa ir também para o púlpito. Não para ficar com uma linguagem, às vezes, chula, ou com uma linguagem que seja invulgar, que seja, ou vulgar, melhor dizendo, e que seja banal. Mas quando eu digo uma naturalidade no púlpito, em que a pregação ela não mostra a distância da vida, em que a pregação ela não mostra desconhecimento das realidades, em que a pregação ela não se desligue, desconecte com os desafios da existência. Não é comprometer o conteúdo da pregação, mas é fazer um exercício maior de aproximar esse conteúdo da pregação da realidade que o pregador vive e que os seus ouvintes também passam, vivem. Porque o ouvinte, quando ele ouve o pregador, ele não ouve só o pregador, ele ouve vendo a vida do pregador. E ele quer uma naturalidade que esteja presente aí. Né? Eu queria só trazer isso. Certamente, certamente. Maurício Buracesca, você tem a oportunidade de fazer sua pergunta. Boa noite, professores. Boa noite, colegas. Reverendo, eu gostaria de saber, se é possível saber isso, mas quais os sinais, quais as características de que a teologia pastoral aplicada, prática, fez o seu papel na vida de um membro da igreja e agora esse membro precisa ser encaminhado a um psicólogo, a um psicanalista. Quais são os sinais de que nós fizemos o nosso papel e ali nós precisamos encaminhar? Muito bem. Esse é o trabalho mais difícil do Ministério Pastoral, porque, vamos lá, eu não sei se o Maurício ainda não teve aconselhamento comigo, né, Maurício? Ainda não teve, né? Ainda não teve. Olha só, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela aconselha os ministros, né, da igreja e nos seminários que você oriente as pessoas de acordo com o chamado aconselhamento bíblico. Porque há dois outros tipos de aconselhamento que são ensinados no seminário. O aconselhamento integracionista e o aconselhamento secular. Deixa eu tentar fazer a diferença aqui, e é de muito fácil compreensão. O bíblico é aquele que entende que as escrituras sagradas elas contêm todas as ferramentas necessárias para que você profira um aconselhamento sustentável, eficaz. Okay? O aconselhamento integracionista é aquele que usa todas as ferramentas bíblicas e as integra a ferramentas vindas da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria. Esse é o integracionista. E o aconselhamento secular é aquele que não tem compromisso
com a fé cristã, não é? Aquele que é proferido por um conselheiro não cristão e, obviamente, usando os métodos que ele entende que conduz as pessoas a um determinado resultado, mas não necessariamente passando pelas escrituras ou pela fé cristã. Pois bem, por que é que eu fiz esse preâmbulo aqui? Porque se você for um conselheiro bíblico, na acepção da palavra, você terá uma certa resistência a encaminhar os seus aconselhandos a fazer esse encaminhamento. Você vai ter uma certa resistência. Não é... Essa resistência, ela não é de todo... Vamos dizer assim, nem todo conselheiro bíblico tem essa resistência, não. Mas, se você, volto a dizer, se você é um conselheiro bíblico, você vai ter uma certa resistência, porque você vai entender que as escrituras sagradas talvez não tenham sido exauridas ainda para ajudar essa pessoa. Por que isso, Maurício? Porque a teologia, o aconselhamento bíblico parte do pressuposto que na queda, lá do Gênesis 3, ficou tudo mal resolvido para o ser humano a partir da queda. E só quando esse ser humano reencontra Cristo é que as coisas começam a se ajustar. Ok? Esse é o conselheiro bíblico, e é claro que outras coisas que a gente vai dizer no momento próprio, mas é só para a gente entender aqui a nossa linha de pensamento. O conselheiro integracionista diz assim, não é só isso. Eu vou usar os valores cristãos bíblicos, mas eu vou usar também os valores e métodos que eu posso extrair da psicologia, por exemplo, ou da psiquiatria, ou da psicanálise. Eu vou usar essas ferramentas todas, porque com esse combo, eu vou ser mais útil àquele que me consulta. E óbvio que esse conselheiro integracionista, ele vai ter, inclusive, mais facilidade desse encaminhamento, porque ele perceberá casos em que a pessoa não tem um problema espiritual, a pessoa tem um problema clínico. Ela precisa ser equilibrada não espiritualmente, mas emocionalmente, mas tratando aí a questão clínica da sua alma, mas não está se falando aí de pecado propriamente dito, mas está se falando de uma vida que se desequilibrou por alguma razão dessas tantas que a gente pode se desequilibrar na vida. Um exemplo que eu gostaria de dar, inclusive nessa pandemia, né? Quantas pessoas que tiveram problemas emocionais, que tiveram síndromes, quantas pessoas que tiveram crises de ansiedade na pandemia? Quantos de nós? E aí eu quero confessar que eu tive. Eu não fiquei bem nessa pandemia. Em alguns momentos eu... Sabe o que eu fiz em algumas oportunidades? Eu fiz uma coisa que não é recomendável por um integracionista chamado Gary Collins. Eu ligava para os membros da minha igreja, porque sabia que eles queriam uma palavra pastoral, mas não era somente isso. Eu ligava para eles porque falar com eles me fazia bem. Então, eu estava, na verdade, usando aquele recurso para minha própria saúde emocional. Eu precisava conversar com as pessoas. Eu precisava ter esse contato, ainda que por telefone, com gente, porque eu não estava podendo visitar ninguém, como é hábito do meu ministério pastoral. Enfim, meu caro Maurício, dependendo do tipo de aconselhamento que eu exerça, eu teria esse feeling, eu teria essa percepção muito mais clara no momento em que termina o lado espiritual e que se inicia o lado da bios, né? O lado clínico, o lado científico propriamente do meu mal. E aí eu digo assim, não, eu não consigo tratar disso.
Como é que eu vou fazer um exame, um teste, não é? Psicológico se eu não tiver essa ferramenta, por exemplo? Né? A pessoa pode estar tendo um problema na sua vida, na sua área, na sua psique, e que o psicólogo pode ajudar. Enfim, vai depender, volto a dizer, do tipo de aconselhamento que eu profira, o secular, o integracionista e o bíblico. Mas eu preciso ser honesto contigo. É preciso que as ferramentas bíblicas sejam exauridas ao extremo, sejam perseguidas. Eu preciso orar com essa pessoa, eu preciso acompanhar essa pessoa, ligar para ela, mostrar aconchego, mostrar soluções bíblicas, para depois eu dizer o seguinte: realmente, o que eu tinha que fazer termina aqui. Agora, senhor psicólogo, senhor psiquiatra, trata desse meu irmão aí, porque as minhas ferramentas elas não têm mais efeito para com esse meu irmão. É difícil, muito difícil essa percepção. É muito difícil vencer essa linha aí, viu, meu caro Maurício? Muito difícil. Ok. Reverendo, eu acredito que a gente pensar que psicopatologia, capelania, aconselhamento são disciplinas que estão no nosso currículo, na nossa grade, e elas tecnicamente vão capacitar, por exemplo, na psicopatologia, entender as patologias da psique, e isso mesmo como um conteúdo de saúde mental, como um conteúdo que vem da área da saúde, para que a gente possa ter referências, noções de que determinado comportamento pode estar indicando uma questão de crise mental, uma questão de crise emocional, e que não necessariamente signifique uma necessidade de orientação bíblica. E eu diria até, reverendo, que uma coisa não substitui a outra, né? A ação pastoral precisa continuar, a igreja precisa continuar acompanhando, orando, mas pode acontecer situações em que alguém realmente se descentre psiquiatricamente e seja necessário contar com apoio para essa área específica da psiquiatria, da psicologia, né? E fazer uma ponte em que o profissional de lá atua e você, como pastor, a sua igreja, como conselheira, está presente também. Perfeito. Até porque a gente, às vezes, diz assim, mas o psiquiatra e o psicólogo não são crentes. Se eles forem bons profissionais, eles vão saber usar a realidade da pessoa ser crente como base, como estrutura dessa pessoa e saber cuidar disso. Às vezes eles vão pedir o apoio do pastor, vão pedir o apoio. Eu já tive casos de levar gente para consulta psiquiátrica e depois de semanas a psiquiatra dizer: pastor, por favor, entre, participe conosco da consulta. Então, é um processo, né? Leonardo Braga pediu para perguntar. Por favor, Leonardo. Professor João Batista, sabemos que nesse contexto... Está ouvindo? Então, você tem como... Tá baixo? Isso, aumentou melhor. Como nessa questão pastoral também, né? Não apenas as pessoas, assim, os membros comuns da igreja, mas eu vejo que o pastor também ele tem essa obrigação, de ajudar o seu colega de ministério. E hoje, essa questão de abrir o seu coração com outro colega está se tornando a cada dia mais difícil, porque não se está tendo essa confiança no seu colega de ministério. Eu estava em dezembro, né, lá em Patrocínio, lá no CTM, Lucas também estava, né, a gente teve a oportunidade de se conhecer, que a gente só se falava só de oi, lá a gente se tornou, né, irmãos, amigos e tal. E alguns pastores assim, experientes, a gente saiu, foi no café e tal, e desabafou, porque ele disse que não confiava em nenhum colega
presbitério dele. Como é que a gente encara esse tipo de coisa? E o cara estava arrasado mesmo. Muito bem, Leonardo Braga. Leonardo, é verdade, é verdade. Nem todos os colegas confiam nos colegas, e nem todos os colegas são dignos de confiança. A Igreja Presbiteriana do Brasil, eu não estou bem certo se foi 2006. Me ajudem aí os que puderem me dar essa data aí, se tiverem. Instituiu deixa-me ver, aquele conselheiro nacional, né? Me fale agora o nome. Secretário Nacional de Apoio Pastoral. Secretário Nacional de Apoio Pastoral, exatamente. Que passou a funcionar no âmbito nacional e nos presbitérios, só não tem no sínodo, né? Então, passou a ser um apoio pastoral no âmbito nacional, com o seu secretário nacional, e nos presbitérios. Pois bem, é a figura institucional de que nós, como pastores, precisamos desse apoio, precisamos dessa ajuda. Algumas coisas, evidentemente, a gente vai e solicita conselhos, orientações a essa pessoa que exerce esse cargo. Mas não é por exercer esse cargo que a pessoa se torna digna da nossa confiança, porque eu costumo dizer que confiança não se compra na farmácia, né? Mas nós temos os Tiagos Rochas da vida, nós temos os Dantes Sarmento de Barros da vida. O que eu quero dizer com esses dois ícones aqui me refiro agora? Estão aí, graças a Deus, podendo nos ajudar. São pessoas que, pela larga experiência, pelo tempo de ministério e que já estão jubilados, são pessoas que poderiam ser esses, a meu ver, conselheiros mais do que perfeitos. Quem não é que não gostaria de ser aconselhado por reverendo Tiago Rodrigues Rocha, uma pessoa de um conhecimento fantástico, enorme, e que tanto serviu e continua servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, eu acredito, Leonardo, que se nós procurarmos direitinho, dentre os muitos colegas, existirão aqueles perante os quais a gente vai abrir o coração. Não são todos. A gente não pode dizer assim, é porque eu sou pastor, ele vai ter que falar comigo. Não é mesmo. Eu tenho aqui uma gama de pastores, muitos pastores, que me rodeiam. Alguns deles são colegas de ministério, mas eu não tenho essa aproximação que me permita falar de um problema mais pessoal, mais do meu dia a dia, mas para outros eu falo até sem nenhum policiamento, sem medir palavras. Então, eu entendo, Leonardo Braga, que seria só a questão de encontrar a pessoa certa. Agora, que precisa, que nós precisamos deste companheiro, deste homem de Deus, deste servo. Sabe o que acontece? Vou agora, talvez, tentar justificar porque muitos de nós não fazem esse aconselhamento. É porque nós somos um tanto quanto concorrentes, né? Na verdade, nós somos um tanto quanto concorrentes. Hoje eu estou pastoreando a Igreja X. Eu conto uma fragilidade para você e amanhã você se candidata a ser pastor da igreja que eu pastoreio. Então, eu não estou dizendo que isso seja a razão maior desta falta de procura por um colega e tal para aconselhar, mas que está no protocolo, está. Muitos de nós até evitam fazer isso porque nós nos colocamos como concorrentes uns dos outros. E aí, meu irmão, é foro íntimo. Se a pessoa pensa assim,
não tem jeito. Agora, aqueles que já não estão no ministério, como volto a citar o Tiago Rocha, o Dante Sarmento, até por essa questão eles não seriam concorrentes nossos, e fica muito mais fácil a gente fazer essa confissão de problemas, de situações diversas, e pedir ajuda a eles. É interessante, né, reverendo, o que você coloca. O Carlos Cândido até coloca aqui que o reverendo... Essa sigla parece sigla de colesterol, mas é o reverendo Hernandes Dias Lopes. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz que pastores não são amigos, são adversários. Eu acho que é uma parte da verdade. Jesus vai dizer, ou melhor, João vai dizer que Jesus não se dava a conhecer, não se confiava aos discípulos, porque ele os conhecia a todos, lá em João 2:24. Mas o caminho de Jesus com os próprios discípulos se fez de tal maneira que, em determinado momento, Jesus disse assim: eu tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta Páscoa antes do meu sofrimento. A minha alma está profundamente triste. Fiquem aqui comigo, orem comigo. Então, de uma certa maneira, ele também vivenciou esse exercício. E hoje a gente encontra esse exercício sendo mais sistematizado, como projetos, como grupos de caminhadas de comunhão entre pastores. Não necessariamente porque são do mesmo presbitério, mas porque entendem a necessidade dessa comunhão. Reverendo Homer pediu para falar. É muito interessante esse debate, né? Porque essa questão de amizade, de confidência, é algo que muitas vezes a gente já não começa a desenvolver no próprio seminário. E deveria ser um lugar, eu acho muito legal, quando a gente vê turmas que desde o primeiro ano vão desenvolvendo relacionamentos, inclusive encontrando nos próprios colegas de turma os amigos que provavelmente hão de durar a vida inteira, né? Mas realmente, assim, a gente tem que entender que faz parte do ministério pastoral conviver com aqueles que vão chegar para nós e vão dizer o seguinte: quer que a gente ora para cair fogo do céu e derrubar e matar aqueles que estão fazendo algo diferente do nosso? A gente vai ter que conviver com aqueles que a gente vai falar e eles vão dizer assim: se eu não vir, se eu não crer, se eu não tocar, eu não acredito. A gente tem que aprender a conviver até com aqueles que vão nos deixar e entregar nas mãos daqueles que vão nos levar à cruz, né? O exemplo de Jesus foi um exemplo máximo de amor, foi um exemplo máximo de confidencialidade. Quando ele, na ceia, ele abre o coração, ele fala que vai ser traído, ele fala que vai ser negado, ele fala que vai ser abandonado, mas ele deixa aberto perante os três que estão lá no Getsemane a sua angústia, a sua aflição, e até mesmo dizer: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas depois, até mesmo nessa hora dos discípulos falharem, Jesus volta e diz: é chegada a minha hora. Então, eu creio assim, a gente tem que aprender a entender que a nossa confiança está no Senhor. Se Ele teve ao seu lado quem o traiu, quem o negou, quem o abandonou, quem duvidou, quem precipitou, tudo isso, por que nós queremos evitar que essas pessoas caminhem ao nosso lado também, né? Eu sei que é meio pesado, mas eu acho que a gente tem que entender isso. Não são adversários, são companheiros, são discípulos, são amigos, e amigos que falham. E o que a gente tem que orar, na minha visão, profundamente, é para que quando um outro pastor falar isso, não seja eu o Judas, não seja eu o Pedro na negação, não seja eu o Tomé duvidoso, não seja eu aquele que largou a roupa e saiu nu pelo medo de estar naquele local. Ou seja, é muito fácil a gente querer que os outros
nos tratem bem, mas o nosso papel é sermos confiáveis, sermos ombros, sermos ouvidos, sermos amparo e saber que quem está ao nosso lado, né, é o tempo que vai nos identificar, né? Reverendo João? Então, a partir do que o reverendo Rome falou, eu me lembrei de uma situação que também eu tenho procurado sobre ela meditar ao longo do meu ministério pastoral. Será que todo problema nosso ele tem que ser resolvido? Isso do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus. Será que todo problema meu tem que ser resolvido para eu me livrar daquele embaraço, daquela dificuldade? Ou alguns problemas pelos quais eu esteja passando, ou pelos quais eu venha a passar, eles são instrumentos de Deus para me burilar, para me aperfeiçoar? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é? Então, eu vejo que em determinados momentos, porque é assim, eu sou uma pessoa, eu não gosto de sentir dor, eu tenho pavor à dor. Né? Uma dorzinha de cabeça, para mim, já me tira do prumo. Então, eu vou logo tomar um analgésico. Mas, de uns tempos para cá, eu passei a agir diferente, a evitar tomar analgésico, porque até nesse conceito de que algumas dores que nós sentimos, alguns problemas pelos quais nós estejamos passando, eles são instrumentos de Deus. Nós temos que glorificar a Deus e agradecer. Obrigado, Senhor, por esse problema que eu estou passando, porque o Senhor sabe como me domar. O Senhor sabe que só consegue me controlar com problemas. Gente, nós somos assim. Então, aonde que eu quero chegar? Nem sempre, até por esse raciocínio que eu acabo de desenvolver, nós devamos procurar um colega, me ajuda aqui nessa questão tal e tal. Talvez não devamos procurar, porque nós devamos viver, curtir, sentir aquele problema, para que nós possamos estar mais bem preparados para ajudar aqueles diante dos quais o Senhor nos colocou como pastores. O nosso Cristo, nessa escolha que ele fez lá no Getsemane, né? Ele se distanciou, chamou 3, né, dos 12, deixou 9 lá, chamou 3, os mais próximos dele, e destes ele se distanciou também, e foi orar sozinho, voltou e encontrou eles dormindo. Então, o que a gente entende também aí? Que, dentre os muitos colegas que nós temos, nós vamos selecionar o A, B, C, tal, vamos resolver uma questão ou outra com esses, e os demais talvez nunca vejam a gente derramar uma lágrima sequer. Eu acho que é mais ou menos por aí também, com a ênfase de que alguns problemas eles são didáticos, eles são instrumentos divinos para que nós sejamos seres humanos melhores. Muito bem, muito bem. Reverendo, nós queremos agradecer suas palavras e a sua partilha conosco, né? O Rodrigo Ferreira Fortunato, ele coloca no nosso chat assim: sobre essa dualidade experienciada pelo líder eclesiástico como um indivíduo comum e frágil, como todos os humanos, todos os homens, e ao mesmo tempo alguém que carrega o status de vocacionado divino, eu indico um livro que li que trata do assunto, A Dor Invisível dos Presbíteros. Livro muito bom sobre psicologia pastoral. E aí eu já quero abrir aqui no chat essa oportunidade. Quem quiser indicar livros é sempre bom. A partilha dessas indicações traz muito crescimento. Pensar em alguns autores como Paul Tripp e Vocação Perigosa, pensar em autores como Ricardo Barbosa e a Janela para a Vida, né? E outros autores que a gente pode ir aí citando. Agora nós vamos dar continuidade à nossa noite da integração
como a integração acadêmica, a gente está tendo o reverendo João que traz a palavra do professor, do docente, e a gente vai conversando com ele. Mas a gente quer integrar essa academia com docente e discente, né? O aluno que também está nesse exercício de integração. E na terça-feira, alguns dos colegas do primeiro ano falaram, se apresentaram. Alguns ainda ficaram sem falar. E eu tenho aqui a minha anotação desses que ficaram sem falar. Acredito que estejam conosco hoje. Eu tenho aqui o Roberto, o Robson, o Rodrigo, o Wesley, Vitor e o Ellerson. Eu queria dar a oportunidade para eles também se apresentarem, quero dar a oportunidade para eles se apresentarem, e depois de dar a oportunidade para eles se apresentarem, aí eu quero franquear, mas do seguinte modo, oportunidade para até 2 colegas de cada turma, do 5º, do 4º, do 3º e do 2º ano, até 2 colegas de cada turma, trazer uma palavra de acolhimento, de recepção para os nossos irmãos do primeiro ano que estão aqui nessa noite. Então, eu pergunto, Roberto está conosco e pode abrir seu áudio, se estiver para falar? Antes de o Roberto falar, se ele estiver, reverendo João, mais uma vez, muito agradecido por essa palavra que você trouxe e por essa extensão da palavra, né? Veja, os teus 15 minutos se ampliaram de uma forma preciosa entre nós, que era um dos nossos propósitos para hoje mesmo, que é esse conversar, que é esse partilhar. Muito bem. Eu vou me despedir, indo ao encontro dessa sua palavra. Me lembro uma vez que eu falei para os presbíteros assim, vamos ter uma reuniãozinha do conselho, 10 minutos. Eu acho que eu estou lá até hoje, naquela reunião do conselho. Gente, muito obrigado por vocês me ouvirem. A gente se encontra na segunda-feira, lá, os que têm aula comigo na segunda-feira e na quinta-feira. Um abraço gostoso para vocês. É muito bom ser pastor. Deus guarde e sustente a cada um dos irmãos. Amém. Desligarei a minha janelinha aqui. Reverendo Homer quer trazer uma palavra para o reverendo João? Só estou dando tchau, dizer que foi bênção demais. Deus te abençoe. Saudações vascaínas. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Ok. Um abraço grande, querido. Então, a palavra agora está... O Roberto está conosco? Boa noite, reverendo. Boa noite. Estou sendo ouvido? Sim. Sim. Então, você pode se apresentar. Meu nome é Roberto de Paulo, sou presbítero em disponibilidade na Igreja Presbiteriana de Olaria, Presbitério Rio Norte, pastor Paulo Roberto Napoleão. E estou muito feliz e contente por estar entrando no seminário. Eu particularmente amo ensinar, amo pregar, e estou chegando para adquirir conhecimento para que o meu ensinar seja bem melhor do que é hoje. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. É uma alegria. Obrigado. O Robson está conosco? Boa noite, reverendo. Sim, estou. Então, Robson, é a oportunidade para você. Ok. Uma boa noite a todos. Meu nome é Robson, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Alcântara, pastores Davi Dias de Carvalho e reverendo Jairo Alves Soares. E estou feliz por poder estudar, né? E seguir essa jornada ministerial para a glória do nosso Deus. É um prazer. Eu tenho certeza que será muito bom esse período aí de crescimento para a glória do Senhor. Ok. Que bom, Robson. Seja bem-vindo, querido. Obrigado.
Uma alegria ter você aqui. Deixa eu ver aqui quem mais que eu tenho na minha listagem. O Rodrigo, está conosco? Sim, reverendo Adelino. Estou aqui. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria começar pedindo desculpa pela minha voz. Eu passei por uma dificuldade nesse mês de janeiro, enfrentando o Covid-19. E nos últimos 10 dias eu estive internado por causa dessa enfermidade, saí do CTI no sábado. E por conta disso, meu pulmão ainda está um pouco debilitado. Então eu estou falando com um pouco de dificuldade. Mas eu gostaria de dizer para os irmãos que, para mim em especial, tendo em vista tudo isso que eu passei nesse mês, já é um motivo de grande alegria estar iniciando o curso com vocês, de poder estar agora atendendo o chamado do Senhor para buscar mais conhecimento, mais entendimento da sua palavra e daquilo que Ele tem como propósito, né, para a minha vida, e acredito que em comunidade, em unidade na igreja, para com todos os colegas. Então, meu nome é Rodrigo Ferreira Fortunato, eu sou da Igreja Presbiteriana do Largo do Correia, Campo Grande, Presbitério Campo Grande, Guaratiba, pastor e tutor, reverendo Paulo Henrique da Costa Ferreira. Aí eu tenho 38 anos, sou casado há 10 anos, e a gente está grávido de 8 meses, daqui a 1 mês exatamente, a minha primeira filha, Luísa, vai estar chegando aí para ajudar aí nos estudos, para a gente poder estar levando aí até o final desses 5 anos, com a graça de Deus. Ótimo, Rodrigo. Bom conhecer você e seja bem-vindo, meu irmão. E louvado seja Deus por essa recuperação, por esse cuidado dele, e que tudo se complete, né? Amém? Amém. Wesley está também conosco, pelo menos estava no início, eu lembro. Boa noite, reverendo. Boa noite a todos e os irmãos. Graça e paz. Bem, eu congrego na primeira igreja presbiteriana de Jardim Primavera. Reverendo agora, né, era o Marcelo Silos. Acho que o reverendo Homer já foi lá pregar, acho que 2 vezes, quando o reverendo Marcelo Silos... Acho que até mais, viu? Acho que eu já fui lá umas 5 vezes. Sim. Mas a partir do mês passado passou a ser o reverendo Marcelo Pontes, que é também o presidente do presbitério norte caxiense. Bom, as atividades que eu exerço lá sempre foram relacionadas à música, né? Sempre estive atrás de um violão, de uma guitarra, né? Tenho dificuldade, eu sou um pouco acanhado no falar lá na frente, né? Enfim, Deus vai dar graça, eu vou perder a vergonha, a timidez, né? E espero contar com a ajuda dos irmãos. Também estou disposto a ajudar no que eu puder. Sou morador aqui de Caxias também e estou muito animado para essa nova fase, né, da nossa vida, e me ponho à disposição dos professores, dos meus colegas, tanto do primeiro ano como dos outros anos. Ainda não sou casado, sou solteiro, tenho namorada, enfim, é isso. Legal, Wesley, legal. Wesley, a gente nem imagina que você seja músico, não tem nada que diga para a gente que você seja músico. Eu achei que ele fosse militar pela bandeira do Brasil. E dá para ver que é brasileiro, né? Eu esqueci de dizer uma coisa. Eu sou da mesma igreja que o presbítero Eric e a irmã Juliesse. Eles estão online. Tá. O casal. Certo. Nós somos três seminaristas na mesma igreja. Olha, Jardim Primavera sempre mandando, né, os candidatos ao pastorado aqui no nosso seminário. É uma alegria receber você aqui, Wesley. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. O Vitor está conosco? Estou aqui, reverendo. Então, Vitor, que alegria.
Prazer, pessoal, muito boa noite. Meu nome é Vitor, eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana do bairro Imperial, em São Cristóvão, do reverendo Joel Teodoro, onde eu exerço especialmente o Ministério de Ensino e cuidado com famílias lá. Eu já tenho uma graduação em teologia, eu fiz teologia no Seminário Batista do Sul, me formei em 2014, e agora eu vou fazer as complementações aqui no Seminário Presbiteriano. Tenho também um mestrado na área de filosofia pela UFRJ. Sou casado, tenho uma filhinha de 2 semanas aqui em casa, e estou bastante animado com o início do curso, conhecer o pessoal e absorver todo o aprendizado aí que for possível e relevante aí para a nossa atividade ministerial, presente e futura. Acho que é isso, pessoal. Amém, Vitor, seja bem-vindo. Obrigado. Que alegria saber que tem uma pequena aí de 2 semanas, né? É uma alegria que Deus esteja aí dando sabedoria sempre a vocês. E obrigado, preciso. É verdade. E tem o Ellerson. O Ellerson está conosco? Estou aqui. O Ellerson é nome de... Não, é o Everton, né? Nome de jogador, né? O Ellerson foi o goleiro do Fluminense, embora eu seja vascaíno, né? Minha mãe, para divertir do meu pai, botou o Ellerson para brigar aí. Bom, boa noite a todos. Graça e paz da parte de Deus. Eu sou o Ellerson, né? O Ellerson Samuel, mais conhecido como Samuel, né? Conheço alguns aqui, como o presbítero Vitor, né? Porque por um tempo eu regi no coral da igreja de São Cristóvão, né? No bairro Imperial. Sou membro da Igreja Presbiteriana em Turiaçu, pastor Robson Barbosa Marques, presidente do Presbitério Madureira, pertenço ao presbitério que o reverendo João Batista também faz parte, do qual ele é o secretário executivo. Também sou afilhado de casamento do reverendo Júnior César, que também é professor do nosso seminário, né? Foi meu padrinho por parte da minha esposa, né? Que era membro da igreja da qual ele pastoreava. Sou casado, né? Há 3 anos, tenho um filho de 5 meses, prestes a fazer 6, agora dia 8. Bom, para mim é um privilégio estar aqui, né? Desde os, acho que 15 anos que eu comecei a entender o chamado ao Sagrado Ministério, mas aprove Deus, né, que hoje, né, esse ano de 2022, fosse um momento para o meu ingresso ao Sagrado Ministério. Estou muito feliz por isso e, para mim, como eu disse, né, é só motivo de gratidão mesmo, né? Vamos juntos nessa caminhada. Bom, acho que é isso. Amém, Ellerson. Amém. Seja bem-vindo, tá? Eu não sei se temos hoje algum colega que não esteve na primeira noite. Na primeira noite, nós demos a palavra para tantos outros. Há algum colega do primeiro ano que não esteve na primeira noite, na terça-feira? Bom, se não há, agora nós vamos fazer o seguinte. Adailson, fale em nome do Grêmio e depois a gente vai abrindo as oportunidades para as turmas. Boa noite, mestre. Boa noite. Conhece me ouvir? Adailson é nosso presidente do Grêmio estudantil, né? E Grêmio Teológico, reverendo Tiago Rodrigues Rocha, que foi citado pelo reverendo João Batista. Adailson. Peço até desculpas, hoje marcaram uma reunião do conselho de última hora, e eu estou aqui na reunião do conselho, mas eu estou ligado na nossa integração. Quero dar boa-vinda a todo mundo, né? Nós já tivemos aí, sendo do primeiro ano, com muita expectativa, né?
nesse novo processo que nós começamos a fazer. E a minha palavra para o primeiro ano que está chegando agora é que é bom. A gente aprendeu muito, não só a questão teológica, mas a gente cresceu muito. E foi, pelo menos para a minha turma, um presente ter o nosso capelão Adelino e o nosso diretor, como professores também. Nosso primeiro ano que nós estivemos no seminário, eles foram nossos professores de vocação e espiritualidade. E eu, particularmente, foi um presente, porque nós somos desafiados já desde o início sobre o nosso chamado, né? E eu aprendi que chamado, ele é algo muito mais do que uma convicção de outras pessoas, ele é algo nosso. Aquilo que Deus coloca no nosso coração nessa caminhada. Nossa turma está no 4º ano, e a cada ano que passa eu tenho a certeza que Deus tem nos chamado para ser relevante para esse tempo. Então, eu não sei se o reverendo Adelino ou o reverendo Homer serão os professores da matéria, né? Mas se for, eu quero dizer, o primeiro ano que vocês ganharam 2 grandes professores. E nós temos aprendido no Grêmio, né? Às vezes vem um puxão de orelha para a gente crescer, a gente aprende na caminhada ainda, no 4º ano, mas o que eu tenho, só uma palavra para dizer para vocês, quando eu entrei no seminário, quando eu pisei no seminário pela primeira vez, eu fiz uma oração para Deus o seguinte, falei, Deus, as coisas que eu aprendi aqui dentro, não mude quem tu és para mim quando tu me chamou. Porque, infelizmente, algumas pessoas, quando ouvem, né, algumas matérias, ouvem algumas coisas acadêmicas, às vezes colocam em baila esse chamado. Mas a minha oração é que Deus sustente em vocês, que a cada processo, a cada matéria, a cada módulo, que vocês possam crescer em Deus. E que vocês sejam desafiados a sustentar esse chamado. Porque é um chamado feito por Deus, não por homens. Então, que Deus abençoe vocês que estão chegando e que sejam bênçãos na igreja de vocês. E continuem com o mesmo olhar que vocês têm hoje para a igreja de vocês. O olhar de quem precisa aprender a cada dia esse chamado. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Do 5º ano, temos 1 ou 2 que vão trazer uma palavra de saudação. Posso falar, reverendo? Pois não, João Paulo. Ô, Marom, que alegria te ver, rapaz. Amém, é uma alegria para mim também. Uma boa noite a todos os irmãos, a graça e a paz de Cristo. E quero saudar aí os irmãos, que o Senhor abençoe a vida de vocês, a vida acadêmica de vocês. Relembrem sempre, em primeiro lugar, que foi o Senhor que chamou vocês. Lembrem-se sempre disso, porque a caminhada no seminário é longa, ela é muitas vezes desgastante, mas ela é ao mesmo tempo muito prazerosa, quando você se lembra o porquê você está ali. Eu, quando entrei no seminário, no meu primeiro ano, eu tive muitas dificuldades, né, porque foi o ano que eu perdi o meu pai, perdi minha irmã, e foram momentos assim que a minha fé ficou muito abalada, né, tudo na minha vida ficou abalado, e o Senhor, pela graça de Deus, me sustentou e até aqui estou sendo sustentado por Ele. Então, as dificuldades virão, né? Vocês sabem que quando nós somos chamados por Deus, não é fácil, nunca foi para ninguém. Então, sejam firmes, sejam constantes, não se esqueçam de orar, não se esqueçam de ler a palavra, porque o que vai sustentar vocês nessa caminhada é a vida de piedade e de comunhão com Deus. E quanto a procedimento no seminário, respeitem os professores, ouçam os professores, atendam aos prazos, sejam alunos presentes e frequentes, que Deus os abençoará. O resultado será bom e vocês, pela graça de Deus, serão aprovados, serão futuros pastores para abençoar e pastorear a igreja de Deus que Ele comprou com o sangue dele. Sempre se lembrar que a igreja pertence ao Senhor e não pertence a nenhum de nós. Nós somos simplesmente servos, estamos aqui para servir a Deus, para servir as ovelhas e conduzi-las, né, com a graça de Cristo a um bom pasto, para serem bem alimentadas e cuidadas por nós.
Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam uma bênção para o seminário seja uma bênção para vocês também, que vocês sejam guardados por Deus durante essa caminhada. Reverendo, Adelino. Amém. Pois não? Boa noite a todos. Aqui é o Anderson Costa. Anderson, opa, que alegria, rapaz. Satisfação poder ver vocês. O meu coração se enche de alegria sempre. Eu quero direcionar minha palavra para o primeiro ano, dizer que um dia desse eu estava no primeiro ano, hoje eu estou no quinto, passa muito rápido. Aproveitem cada momento. É muito prazeroso, apesar desse período de pandemia, a gente poder interagir nas aulas online, mas a gente aprende muito, né? Aprende muito uns com os outros. A minha turma também é uma turma coesa, meus amigos me ajudaram muito, oraram muito por mim, me deram um apoio muito grande, capelania, também o reverendo Homer diretamente também, como nosso diretor. Então, o que eu posso dizer para vocês é que vocês moram todos no meu coração, apesar disso eu conhecer presencialmente, outros não, mas vocês são meus irmãos e temos um futuro em comum, tá? O pessoal do primeiro ano que está chegando, sejam bem-vindos, Deus possa abençoar vocês, sustentar vocês, assim como tem nos sustentado do quinto, do quarto, do terceiro, do segundo, mas aproveita porque no seminário me falaram que um dia a gente ia sentir falta disso. E eu falei, caramba, será que... Mas realmente, já estou com gostinho de saudade, já falta mais um ano de jornada, mas eu sei que Deus irá nos sustentar até o final. Deus possa abençoar, um abraço grande para os meus professores queridos e amados, amo a todos vocês, Deus possa abençoar a todos nessa jornada, amém? Amém, amém. Quarto ano. Reverendo, eu vou falar rapidamente aqui. Prazer, galera, pessoal do primeiro e do segundo ano que estou conhecendo agora. Estou como representante do quarto ano nesse momento. Então, minha palavra mais de acolhimento mesmo e dizer... Bom, quando a gente fala de acolhimento, talvez aí nas escrituras, a gente tem a terceira carta de João, e João lá fala sobre esse tema assim, de maneira bem interessante, né? E bonito também. E aí, então, ele apresenta Gaio como aquele que acolhe, que recebe os irmãos, e as pessoas, os missionários da época, dependiam disso para sobreviver, fazer as missões e tal. Do apoio espiritual, financeiro também, inclusive, material. Ele apresenta um outro personagem chamado Diótrofes, que esse é o que não recebe. Ele é o que quer ter a primazia na igreja, que não quer ajudar o outro, auxiliar. Espero que nós sejamos para vocês gaios. Espero que nós sejamos aqueles que vão apoiar vocês, incentivar, vão receber vocês bem e ajudá-los no que for possível para que vocês concluam com bom êxito aí essa importante tarefa que é se formar no seminário. E aí o final do seminário não é o final, é apenas o começo, né? Então a jornada vai ser muito longa, muitos obstáculos, mas também com a certeza da graça de Deus. Quem sou eu para dar algum conselho, mas se eu puder falar alguma coisa nesse sentido, eu queria dizer que é momento de estudar. Então, assim, vocês vão ter que abrir mão de algumas coisas, talvez, e dedicar-se ao estudo, ao esmero, e muitas vezes vão ter que estudar além do seminário. Então, olhar outras fontes, enfim. É isso. Bem-vindos aí, Deus abençoe. Amém. Obrigado, Lucas. O Lucas, quando chegou, a barba dele era pequenininha, né? E olha, alegria vê-lo aqui também. A barba faz parte da formação teológica, então quem não tem pode já crescer. Eu também fiquei feliz de ter um outro filósofo aqui também na turma, né? Então, como filósofo, também tem que ter barba, então você não pode cortar. Tá bom, tá bom. Adelino, só para dizer, a barba cresceu do primeiro ao quarto ano, no quinto fica branca, tá, gente? Temos mais alguém do quarto ano que queira falar? Tá, a oportunidade é agora. Na verdade, o Adailson também é do quarto ano e já falou, né? Terceiro ano, turma do terceiro ano. Os colegas sejam bem-vindos aí. Estão até lembrando-se de um refrão que o pessoal cantou quando eu cheguei no meu primeiro ano, expulsando, dizendo, sai Satanás, sai Satanás. Eu não entendi, Leonardo. O que eles cantaram? Sai Satanás, sai Satanás. Eu creio que vocês não iam ouvir isso dessa vez, não, porque
A turma do quinto que estava quando a gente chegou no primeiro era demais. Mas que os irmãos aí sejam bem-vindos, aí é luta, né? O desafio aumenta a cada dia, né? E nós vamos sendo lapidados durante essa caminhada. E quem já está na frente do trabalho, assim, como eu e mais alguns aqui, tem que conciliar essas duas coisas, então mas é maravilhoso, é bom, Deus vai nos fortalecendo. Hoje a gente está batido, Deus nos levanta, amanhã a gente está leve, compartilhando. E é caminhar olhando firmemente para Cristo como autor e consumador da fé. Um abraço aí, irmão. Amém. Obrigado, Leonardo. Mais alguém do terceiro? Se não, eu vou dar a oportunidade para o segundo ano. Heve, posso falar? Estão me ouvindo? Pode, Marcelo, pode. Eu quero dar as boas-vindas aos novos colegas do primeiro ano e reforçar as palavras, né, que já foram trazidas para vocês de encorajamento, e que vocês entendam, né, que esse tempo do seminário é um tempo para ser aproveitado ao máximo. É para a gente amar esse tempo, né, que Deus tem dado para a gente, que é um tempo de aprendizado, de lutas, de batalha. Seminarista sofre muito, seminarista sempre tem que sofrer, faz parte da formação. Não a questão apenas acadêmica, mas a gente passa por muitas lutas, né, dificuldades pessoais, mas o Senhor chamou você, o Senhor te chamou, te colocou aqui no seminário. Então, Ele mesmo é que vai te conduzir até onde Ele quer te colocar, né, como servo, como serva, e vai dar o que você precisa, né? Então, esse tempo é necessário. A gente talvez pense assim, será que isso é necessário mesmo? É necessário. Então, Deus te trouxe para cá, Deus vai conduzir para que Ele cumpra na tua vida aí o propósito dEle, te prepare para aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Tá? Eu queria deixar essa palavra para vocês. Ô, Marcelo, que palavra preciosa, como a dos demais. Mas a sua palavra me fez lembrar de uma história que aconteceu no Seminário do Rio. O seminarista foi pregar sermão de prova no Seminário do Rio, e o seminarista foi pregar sobre o bom samaritano. E ele disse, no primeiro argumento, que primeiro passou o sacerdote, e como o pastor, um homem ocupado. Depois passou o levita, como presbítero, um homem dedicado na casa do Senhor. Por fim, passou o samaritano, um homem sofredor, cuja vida é desafiada, assim como o seminarista, que é sofredor. Ele pregou isso. Quando ele terminou a pregação, veio o professor e disse, você vai ter que pregar de novo. Mas essa vida do seminário é preciosa e o que o Marcelo colocou, aproveitem ao máximo. Eu estou vendo que o Vitor está ali com quem no colo? É a... Maria Clara. Maria Clara. Deus abençoe a Maria Clara. Que ela seja abençoada pelo Senhor. Segundo ano, tá na vez. Boa noite, meus irmãos. Todos me escutam? Sim. Perfeitamente. Então, eu estou como representante de turma do segundo ano. Bom, a mensagem que eu quero dizer para os irmãos, depois de tudo isso que já foi dito, é Josué 1, versículo 9, que diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temais, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares, né? Aqui Moisés havia morrido e Josué estava com essa grande missão de conduzir o povo de Deus nessa jornada. E depois de diversas vezes o Senhor fala: Josué, seja forte e corajoso. Mas tem uma coisa que me chama a atenção no versículo 8, é que não cesses de falar desse livro da lei.
Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Foi como o veterano Marlon falou aí, humildade, piedade, sempre, sempre. O pessoal do primeiro ano aí que está chegando, lembre-se que seja humilde, né? Não sabemos de tudo, temos muito que aprender, né? E seja piedoso, uma vida de piedade, oração, fundamental para a vida do seminarista. Não tenha somente livros de teologia na sua estante, mas tenha no seu coração uma vida piedosa, né? E o que, como o veterano Anderson falou também, o tempo passa muito rápido, né? Hoje eu estou no segundo ano, né? Mas passa muito rápido, né? E outra coisa que o Anderson falou também, desenvolva uma amizade, desenvolva a fraternidade com os colegas de turma. Isso é muito importante, porque eles caminharão lado a lado com vocês, sofrerão as mesmas coisas que vocês sofrem. Então, para o primeiro ano, sejam muito fraternos com os irmãos de turma, desenvolva. Eu sei que o tempo agora é de distanciamento, mas tente encurtar o máximo que puder os relacionamentos. Essa é a mensagem que eu tenho para os irmãos. Sejam muito bem-vindos ao seminário, a todos, e que Deus abençoe essa jornada aí que é puxada. Que bom. Mais algum colega do segundo ano? Posso falar? Pode. Saudar vocês em primeiro ano. Como Moisés bem colocou, o tempo passa muito rápido. Até mês passado nós ainda éramos primeiro ano, hoje nós somos segundo ano. Então, assim como vocês, a gente também chegou dentro desse desenho do seminário, essa proposta online, e para a gente foi assim meio assustador a gente entender, conceber com tudo isso que estava acontecendo, mas graças a Deus o seminário nos abraçou, tanto o capelão como o reverendo Homer foram pessoas participativas, presentes na nossa vida, os professores. Mas uma coisa importantíssima que foi falado aqui, desculpa estar sendo repetitivo, mas é algo que vocês precisam levar durante esses 5 anos, é justamente essa amizade, ciclo de amizade que vocês construirão durante todo esse tempo. Construam sim pontes, construam laços, lembre-se sempre de que ninguém quer melhor do que ninguém, todo mundo aqui uma hora precisar do outro, ou em oração, ou em aconselhamento, ou na questão do estudo, do domínio da matéria um pouco mais do que eu ou você, mas que possamos, como foi falado na palavra inicial, que esse espírito competitivo ele possa começar já a ser desconstruído já desde o seminário, que a gente possa entender que a gente precisa viver o reino, a gente tem que viver o reino, a nossa preocupação tem que ser anunciar e propagar a palavra do Senhor. Precisamos banir do nosso meio essa história de pastor ficar competindo com o pastor. Em nome de Jesus, precisamos ser amigos, reino de amigos. Entendendo que às vezes podemos ser falhos uns com os outros, mas que possamos amar ao próximo, porque como Jesus mesmo nos ensinou, nós seremos reconhecidos pelo amor. Então que possamos amar, que possamos compartilhar, que possamos aprender a conviver durante todo esse tempo e vamos estar juntos nessa caminhada. Podem contar com a galera do segundo ano. A gente não tem o quinto, mas já passamos pelo primeiro. Então, naquilo que vocês precisarem da gente, estamos disponíveis aí para ajudar no que for preciso. Muito bem, muito bem, muito bem. Reverendo Homer, a palavra está com o senhor. Bem, e talvez poucas turmas vão saber como é que é desenvolver interatividade e amizade online, quanto a turma que está indo para o segundo ano, né? A turma do terceiro começou no presencial e pulou para o online, né? Eu acho que quando a gente voltar vai ser um tempo bastante interessante. Teremos basicamente 3 turmas de calouros presenciais. Mas, desculpa fazer umas brincadeirinhas aqui, eu fiquei curioso de saber o que o professor disse para o aluno. Eu imaginei que ele falou assim, você disse que é o samaritano? Está errado, vai ter que fazer outro, porque o seminarista tem que ser aquele que ficou na beira do caminho, né? O samaritano foi que passou e ajudou. Irmãos, olha só, é muito interessante esse tempo, a gente tem
colocado um lema, o lema da nossa devocional. Todo ano a gente muda, não começamos ainda, né, Adelino? Mas eu acho que ele tem sido tão profundo para a nossa vida que eu acho que não vale a pena, talvez, mudar. Nosso lema é: sem devoção não há formação. Não significa que nós queremos colocar a formação em segundo lugar. O que nós queremos é colocar a devoção em primeiro lugar. Nós queremos que o seminário ele possa oferecer para a igreja presbiteriana, para outras igrejas, para a comunidade evangélica no geral, os melhores teólogos. Mas o que queremos que brilhe nos nossos olhos, que nos deixe satisfeitos, não é ouvir elogios, como fulano prega bem, como fulano conhece profundamente a teologia, como que o pastor sabe fazer isso, como as questões. O que a gente deseja, sinceramente, é que, ao assumir uma igreja, a igreja diz: como o nosso pastor ama Jesus, como o nosso pastor nos ama como ovelhas de Jesus. E isso não se faz, por mais que a gente queira um excelente curso de teologia, por mais que a gente queira que você saia falando hebraico e grego de cor, faça exegese sem precisar abrir gramática. A gente deseja. O que a gente não quer é que a exegese seja uma ferramenta que te dê mais orgulho do que a alegria de ouvir o Espírito Santo falando com você quando você lê a palavra de Deus. O desejo do nosso coração é que você pregue e as pessoas dizem: poxa, Hernandes precisa ouvir essa pregação, né? O Hernandes tem uma coisa a aprender, de tão boa que é a sua pregação. Mas o desejo sincero no nosso coração é que quando você prepara o sermão, o Espírito Santo te leve às lágrimas, para que o primeiro coração a ser quebrantado seja o seu. E no púlpito você não leve aquilo que Deus quer falar para a igreja, mas aquilo que Deus falou no seu coração, e como pastor daquele rebanho, Deus te mandou comunicar à igreja. Nós queremos que o seminário seja um lugar de pessoas, eu gosto de falar assim, de pecadores, pessoas normais. A gente erra, a gente falha, a gente ri, a gente zoa, a gente é zoado, principalmente quando fala de time, né? Mas a gente não deixa as camisas, a gente não deixa as ideologias, as teologias, os nossos pensamentos se tornarem travas para a relação e para o nosso crescimento na presença do Senhor. Então, esse é o desejo sincero do nosso coração. Para o primeiro ano, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para quem é formado, para mim, para Adelino, para todos nós, que nós sejamos sempre encontrados como obreiros fiéis. E eu quero terminar lendo a letra de uma das músicas que eu canto constantemente. Porque essa mensagem é um desafio que deve ser feito na nossa vida. Do Grupo Logos, diz assim: você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem para onde vão? Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, por quê? Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém. Andar como meu filho andou e amar com o genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe a minha palavra. Tu me acharás e aprovado serás. Vocês vão fazer 3.210 horas de aulas. E deverão ter no seu no histórico, na frente, vai ter que estar escrito assim: aprovado, em todas elas. Mas nenhuma dessas aprovações vai ter valor se esta aprovação que o Paulo César colocou no Grupo Logos não for a primeira. Tu me acharás, e aí sim, aprovado serás. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, de todos que estão aqui.
e que nós tenhamos um ano para a glória de Deus. Amém. Amém. Queridos alunos, todos, e especialmente do primeiro ano que estão chegando, a nossa semana de integração é um propósito de acolhimento e um propósito de reencontro. Por isso a gente faz na espontaneidade. Se você observar, a gente não traz aqui algo que seja construído artificialmente, mas é algo que vem da espontaneidade daqueles que aqui estão. E para dizer que o nosso caminhar é de dedicação, é de esforço, é de busca de crescimento, é de aplicação à leitura e ao conhecimento, e há muito a buscar, há muito a conhecer sobre Deus, sobre a obra de Cristo, sobre a Igreja do Senhor, sobre quem somos nós nessa igreja e sobre a presença que essa igreja tem num chamado para se fazer presente no mundo. Mas há também um compromisso nosso, um compromisso de caminharmos juntos em oração. Para isso, nós temos um grupo chamado Rios de Água Viva. Você que é do primeiro ano vai receber um convite para participar desse grupo. É um grupo, basicamente, de mutualidade na oração. E nós tivemos o nosso irmão Woody, o Cleidson, publicando no grupo que seu pai Raulino continua num quadro de saúde que demanda muito das nossas orações. E também o Fábio, que está se formando nesse ano, nos pede oração pelo reverendo Carlos Nunes, que foi professor na nossa casa. E por conta das condições de saúde da sua esposa, ele precisou diminuir seu ritmo de atuação e, por isso, não continuou conosco. Mas aprove a Deus chamar à sua presença, no dia de hoje, a sua esposa, a nossa irmã Fátima. E a nossa oração também pelo professor reverendo Carlos Nunes, por sua família, pelos seus. E nessa oração, a gente tem o compromisso de orar por alunos e professores, funcionários e administradores da nossa casa, igreja e nossos concílios, de maneira que a gente vá dependendo do Senhor entre todos esses personagens que fazem parte desse caminho. Então, eu vou pedir que tenhamos uma oração nesse propósito. Uma oração no propósito de intercessão por estes que estão precisando, que eu mencionei, e no propósito de que Deus nos abençoe no nosso caminho. Né? Então, essa é a primeira oração. Eu vou pedir ao Moisés que faça essa oração. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai, queremos agradecer a oportunidade de falar com o Senhor nesta noite. Somos gratos, Deus, porque juntos estamos nesse momento, nos congregando e falando contigo. Pai, nesse momento, quero entregar a vida daquelas pessoas, Senhor, que foram mencionadas, que estão passando por alguma dificuldade, muito pelas doenças, Senhor. Senhor, venha confortar os corações, Senhor. Venha aliviar suas dores. O reverendo, Deus, ó Pai, que acabou de perder a sua esposa, Pai, venha estar aliviando a sua dor, bem como de toda a sua família, Pai. E nós que estamos iniciando, Deus, nessa caminhada, venha nos estar dando, Deus, ó Pai, sua orientação, iluminando as nossas vidas, para que possamos, Senhor, estar seguros em Ti. Não permita, Deus, que as nossas dúvidas, nossos lamentos venham colocar, Deus, tropeços em nossas vidas, mas que possamos, Senhor, continuar olhando, Deus, ó Pai, confiadamente em Ti, Pai. Nos ajude, Deus, nessa caminhada. Nos ajude, Deus, ó Pai, no prosseguir, Deus, do chamado que o Senhor colocou em nossos corações. Ó Deus, ó, aqueles que perderam os seus entes queridos, Pai, nesse momento, Pai, venha confortá-los. Venha, Deus, trazer o alívio para as suas almas. Pai, faça essa oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina em nossos corações. Amém. Amém. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali
ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Salmo é conhecido, o Salmo faz referência a toda a estrutura sacerdotal de Israel, quando diz do óleo precioso que desce sobre a barba e sobre a gola das vestes de Arão. O Salmo fala da bênção do Senhor. E dentre as coisas que o Salmo fala, ele fala de algo que é quase imperceptível, que é pequeno, que é diminuto. E muitas vezes nós vamos caminhar nos sentindo pequenos, diminutos, finitos, diante de demandas, de responsabilidades, de expectativas, de coisas que envolvem a nossa vida nesse tempo de seminário. O orvalho do Hermon. Ele é diminuto. Você é pequeno. A sugestão do reverendo Homer é que a gente compre o livro Plantar Igreja é para os fracos. Eu e você somos pequenos, eu e você somos fracos, somos frágeis. Somos como gotas de um orvalho, finitos, diminutos. O versículo fala não só de que o orvalho do Hermon, mas diz que esse orvalho desce sobre os montes de Sião. O versículo fala de gotejamento. O versículo não fala de enxurrada. A região do Hermon não tem chuvas. Não é uma região em que as águas desçam por enxurradas. Mas é uma região em que a composição climática vai trazer o processo do orvalhar e do gotejamento. E o gotejamento é desafiador. Ele precisa de continuidade, ele precisa de perseverança. E à medida em que ele continua, por menor que seja a gota, porque ela continua sendo colocada uma após outra, há uma terceira coisa. Aquilo que é diminuto, acontecendo em gotejamento, traz fertilidade. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Fertilidade se manifesta como obra de Deus por meio da vida dos seus filhos. Fertilidade se manifesta como resultado da redenção que acontece em Cristo Jesus. O que morre para fazer-se diminuto, o que morre para deixar-se sugar na terra, o que morre para encharcar a terra com o orvalhar das gotas de seu próprio sangue. Mas o que vence a morte, o que ressuscita, e ressuscitando traz vida e vida em abundância. E trazendo essa vida, manifesta essa vida e transmite essa vida e partilha essa vida por meio dos seus. Sim, a experiência do seminário muitas vezes vai ser a experiência do orvalhar. Diminutos, finitos, pequenos. Que, por tal, são desafiados ao gotejamento, à perseverança, à constância de quem, tendo pouco, procura continuar ao longo do tempo cultivando o que tem para que seja próspero, para que seja frutífero. E, por resultado, a fertilidade de Deus se mostra em homens e mulheres que se desenvolvem,
que aprendem a partilhar a palavra, que aprendem a expor a teologia, que aprendem a sentir a realidade e a responder essa realidade com vida e com palavra de vida. Que Deus nos abençoe nesse novo ano. Que Deus nos abençoe nesse 2022. Que em breve a gente esteja de volta para casa, a nossa casa, e a gente siga junto, com a bênção do Senhor. Que você que chega, seja bem recebido, seja bem-vindo, seja bem-vinda entre nós. E que a bênção do Senhor esteja sobre todos nós. Nós, toda quarta-feira, nos encontraremos para cultuar ao Senhor, ainda nesse modo online. E, ao longo do tempo, a gente vai tendo as atividades e você vai tendo a oportunidade de estar envolvido nela. Que Deus nos abençoe. Gostaria de encerrar dando a oportunidade para um irmão ou irmã que, sendo do primeiro ano, abra o seu microfone, abra o seu vídeo e ore ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que o Senhor concede a todos nós de iniciar esse ano de 2022, Senhor, sendo separados por Ti, Pai, para nos preparar para apacentar o Teu rebanho futuramente. Nós pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco sempre nessa caminhada, nos convencendo a cada dia que Tu és a solução para os nossos problemas e que Tu és a razão para o nosso viver, Senhor. Queremos, Pai, através do Teu entendimento, fazer expandir a Tua palavra, Senhor, e o Teu amor, a Tua paz e o Teu refrigério, tudo isso que Tu tens já depositado em nossos corações, Pai. Nós te agradecemos por esta reunião maravilhosa na Tua presença. Agradecemos porque temos ciência de que Tu estás aqui conosco. Graças te damos e te agradecemos pelo Teu sacrifício naquela cruz, embora não merecedores. Mas a Tua graça se faz presente ali, Senhor. Muito obrigado por tudo. Nos deu uma excelente noite, um bom descanso. É o que nós te pedimos, Pai. E desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Alunos do primeiro ano, alunos do segundo ano, alunos do terceiro ano, alunos do quarto ano, alunos do quinto ano, alunos em regime diferenciado por conta das matrículas, mas que sempre estão encaixados numa turma ou em algumas turmas. Deus nos abençoe. Que a gente tenha aí um 2022 cheio da graça do Senhor, né? Que Ele nos conduza. Sábado tem formatura da turma Reverendo Orlando Ferreira dos Santos. Dos Santos. Orlando Ferreira dos Santos. E é bom saber que 14 colegas de vocês estarão recebendo o canudo e, como disse o Lucas, abrindo para começar, né? Abrindo o caminho para começar. Que Deus nos conduza, tá bom? Finalizamos aqui. Eu quero agradecer muito a sua presença nestas noites de Semana de Integração, o primeiro dia na terça-feira. Ontem a gente esteve junto lá na Igreja do Meier e hoje aqui mais uma vez, tá? Fiquem na paz do Senhor. Deus os abençoe. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Um abraço a todos. Abraço a todos.